que a gente está aqui hoje substituindo a aula de espanhol ou inglês, acho que era do inglês, que o Bruno, essa semana ele não vai dar aula, então aí a gente vai fazer uma dobradinha de redação hoje. Por isso que eu estou aqui nesse horário, tá bem? Não sei se vocês sabiam já, se tinha sido passado para vocês. Mas então, como a gente vai ter esse período maior hoje para a gente conversar, e como a gente vem de férias, e aí a gente começa a esquecer algumas coisas que foram passadas lá no início das aulas, quando a gente começou, né? Então eu pensei na gente fazer uma espécie de revisão de redação. O que vai ser isso? A gente vai ver todas as partes da redação, vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe algumas redações para a gente conversar também no final da aula, então eu espero que vocês participem bastante, porque estamos aqui para isso e para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Vou passar aqui. Ué, não foi. Deu. Vamos começar lembrando quais são as partes da redação. A redação ela é dividida em 4 partes. Primeiro, introdução. Primeiro, desenvolvimento, que é a segunda parte da redação, desenvolvimento 1. Terceira parte é o desenvolvimento 2 e a quarta parte é a conclusão. Não necessariamente a redação tem que ter 4 parágrafos, tá? Vocês podem fazer uma redação com 5 parágrafos tranquilamente, isso não é errado. O que vocês não podem fazer é uma redação com menos de 4. Né? A gente geralmente aconselha que façam 4, porque em 4 parágrafos tu consegue desenvolver bem tudo que tu tem que desenvolver em 30 linhas, que é o espaço que vocês têm. Mas, se por acaso tiverem que fazer um pouquinho a mais, não tem problema. 5 parágrafos está tranquilo, mas também não vamos fazer 6, 7 parágrafos, porque aí fica demais. Aí parágrafo 3, 4 linhas, e isso vai perder um pouco de sentido, tá? Eu acho, isso a gente já falou, mas como eu falei, vai ser revisão, então a gente vai ver tudo de novo, tá? E vocês vão mandando as dúvidas de vocês. Ah, a Letícia tá aqui, agora eu acho que caiu a internet dela, mas ela volta. Letícia é a nossa monitora, e vocês sempre que tiverem dúvida, que quiserem conversar, a Letícia está aqui sim. Vocês podem conversar com ela, tá? Ai, ficou uma Letícia ali que ficou offline, mas não faz mal. Vamos lá, vamos começar. Não necessariamente pela introdução, mas por uma coisa que faz parte de como vocês vão introduzir esse tema dentro da redação de vocês. Qualquer tema que for, que é a questão de intertexto. Né? Quando a gente fala para vocês se manterem atualizados, quer dizer, vocês têm que se manter atualizados para que vocês tenham conteúdo no dia da redação. E isso vai ser manifestado através dos intertextos de vocês. Tá? O que é intertexto? Qualquer coisa que seja uma fonte externa, pode ser série, pode ser filme, crônica, livro, notícia, enfim, qualquer coisa que vocês forem citar vai ser um intertexto, tá? Vocês estão trazendo um texto que não é dali, que não faz parte daquela coletânea de textos que eles deram para vocês, um texto que é de conhecimento de vocês, vocês vão inserir isso dentro da redação, tá? Então, vocês têm que se manter sempre atualizados, buscar ver filmes e séries, enfim, né, o que for, até documentário, Netflix, tudo pode ser intertexto, como a gente já vem falando, várias e várias aulas, né, porque o intertexto, ele é uma competência que pontua dentro do Enem. Se vocês fizerem uma redação sem intertexto nenhum, vocês vão tirar uma nota mais baixa, porque ele pontua. Então, sempre pensem, que intertexto eu vou usar? O que dialoga? Independente do tema, sempre vai ter alguma coisa que vai dialogar. Então, vocês vão ter que estar sempre buscando essa atualização que eu falo. E isso é antes da prova. Vocês têm que pensar que é agora que vocês têm que fazer isso. Porque a prova já vai ser em janeiro, né? Por mais que a gente tenha feito aquelas votações, tentando ao máximo que fosse em maio, porque esse ano foi essa loucura, vocês não tiveram aula o ano inteiro, embora a gente tenha as aulas de redação, a gente sabe que as escolas não estão funcionando ainda. Né? Não que isso seja uma crítica, não é isso que eu estou falando aqui, mas faz parte da situação que a gente está vivendo esse ano. Então, em janeiro, você já tem que estar com esses intertextos mais do que fresco na cabeça de vocês. E eu acho que vocês já devem estar fazendo isso, assim, eu espero. Tá bem? Vamos seguindo. Bom,
Então, vamos começar pensando na introdução. Eu sei que a gente já falou várias vezes aqui sobre introdução, sobre como começar a escrever a redação, mas nunca é bom, né? Aliás, nunca é ruim, nunca é demais a gente pensar que para começar a escrever, vocês têm que se posicionar dentro desse texto. Posicionar e dizer assim, eu acho tal coisa porque, sei lá, as vozes da minha cabeça disseram que é assim. Não. Se posicionar é mostrar criticamente através de uma linguagem que a gente chama de neutra, que é aquela terceira pessoa, que é impessoal, né? Mas que é vocês. Né? A gente nunca pode confundir essa coisa de se posicionar com colocar alguma coisa de eu acho sem ter nenhuma fonte, sem ter nada que comprove isso. Tá? Então, assim, vocês sempre vão ter que se posicionar ali da maneira mais impessoal possível, porque é isso que o texto da redação pede, o Enem, ele quer isso, ele quer saber como vocês vão se posicionar, sem ser baseado numa simples opinião de vocês, né? E aí vocês vão ter que argumentar isso de alguma forma, e isso tem que aparecer um pouquinho já dentro da introdução, tá? A introdução, vocês vão começar com esse ponto de vista de vocês vão explanar o tema, e vão trazer um pouquinho do ponto de vista para dentro da introdução de vocês, tá bem? Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido. Vocês vão me perguntando aí. Ai, eu sempre boto aqui no teclado para passar e não passa. Aí, então, gente, vamos falar um pouco de contexto. O que é o contexto? A gente não pode confundir o contexto com o tema, tá? O tema é aquilo que vem explícito lá dentro da redação. Vem lá a proposta. Pá, isso aqui é o tema. Por exemplo, sei lá, a profissão professor na sociedade brasileira. Isso é o tema. O tema é a profissão professor. O que é o contexto? O contexto é tudo aquilo que está cercado dessa, tudo que cerca essa profissão. O que é? É a baixa remuneração, são as horas de trabalho, são as condições precárias das escolas. A gente está falando escola pública, escola privada. A gente está falando do contexto de professores universitários ou de professores que dão para o ensino básico. A gente está falando de quê? De qual professor? Entende? Isso é o contexto. E a gente não pode confundir contexto e tema jamais, né? Vocês percebem que o contexto ele é tudo aquilo que cerca o tema. Né? Vocês nunca vão ter um tema que não tenha contexto, porque isso não existe. Né? Então a gente sempre tem que estar pensando como que isso está dentro da sociedade, como que esse tema vai ser abordado, como que isso é visto, como que eu me posiciono a respeito desse tema também, tá? Então tudo isso é muito importante nesse primeiro momento da redação. Vocês vão ter que estar sempre dando essa viajadinha que eu faço, que eu trago um tema e aí eu começo a falar e falar várias opções. Vocês sempre vão ter que fazer isso na redação de vocês. Mais uma vez eu digo, faça aquela listinha, vão lá, coloquem tudo que vocês vão pensando, depois vocês eliminam o que não for, tá? Mas você sempre tem que ter aquele início, aquele pontapé. O que eu botei aqui? O contexto não é onde se insere o tema, é onde se insere o tema dentro da sociedade, por isso é tão importante contextualizar a redação dentro do panorama social. Imagina, vocês vão ter um tema e vocês não vão falar nada sobre o contexto. O que vocês vão escrever então, sabe? Vocês precisam contextualizar isso. Isso é argumento de vocês também. Né? A gente não. Agora eu vou falar um pouco sobre argumento, mas ele vai fazer parte desse contexto, tá bem? Nesse ponto, os intertextos podem aparecer, a fim de apresentar o repertório que o aluno tem sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre os intertextos de novo. Se, por acaso, eu for falar sobre, né, se eu chego lá na redação e for sobre a profissão professor, já que eu comecei com esse exemplo, eu vou seguir, o que eu posso usar de intertexto? Aqui eu inventei isso, eu não pensei antes, tá? Então, tá, vou fazer de conta que agora eu abri minha redação e o tema da minha redação é os desafios da profissão professor na sociedade brasileira. O que me vem à mente, assim, de primeira? Me vem uma série de filmes e séries, né? Vem várias em minha mente, mas no momento assim, Rita, que é uma série que tem no Netflix, eu vi partes dela, eu não vi inteira, não vi na íntegra, mas é uma série que é sobre uma professora, enfim, é muito legal. E também tem a série do Merlin. Eu não sou muito fã, não gosto muito, achei que ele é bem misógino, bem babaca, mas enfim, tem muita gente que gosta da série, né? Mas é uma série que me vem em mente aqui agora. Também tem aquele filme que agora eu não lembro o nome, mas é daquela professora que ensina numa escola, ele é um filme americano. Ai, gente, como é que é o nome do filme?
Isso vai acontecer com vocês na hora da redação. Vocês podem esquecer o nome do filme. Vocês podem citar, por exemplo, um filme em que uma professora faz um trabalho com diários dentro de uma escola que é periférica, de uma escola que é de alunos pobres, enfim. Né? Eu não lembro realmente o nome do filme agora, alguém vai lembrar. Mas me veio em mente agora. Então, vocês vão... Isso, Escritores da Liberdade. Perfeito. Muito obrigada, Thomas. Acho que é esse mesmo. Então, vocês veem, é muito comum isso acontecer. Né? Também teve uma série da Globo que falou sobre o ensino, sobre professores também numa situação de vulnerabilidade dentro de uma comunidade. Enfim, vai vir uma série de coisas, vem notícias também que a gente sabe, né? E tudo isso vai fazer parte desses intertextos. E eu posso inserir esse intertexto já na minha introdução, né? Outro exemplo que me vem, o filme A Onda, não sei se vocês conhecem. É um filme super importante. Lá do tempo que eu estava no ensino médio, vocês imaginam, faz muitos anos isso, já se falava desse filme, que ele é um filme mais antiguinho, né? E a pegada desse filme não é necessariamente sobre a profissão professor, mas é sobre a questão de pensar em grupo, né? Que ele tenta fazer um... Enfim, olhem o filme, vocês vão gostar. Né? Isso tudo é dica de intertexto para vocês. Obviamente, né? Eu acho que não vai cair esse tema que eu estou citando aqui para vocês no Enem, mas vai que caia. Né? Vai que caia alguma coisa que seja paralelo, que dá para a gente jogar, sempre dá. Tá? Então, o negócio é a gente ter sempre esses intertextos na ponta da língua. Exemplos de contextualização, tá? Isso aqui é uma aula de introdução que eu dei, acho que foi a terceira aula, foi a minha primeira aula do desafio, tá? Eu acho que a aula 3 tem sobre essa questão da introdução, e também tem uma tabela, né, que é maneiras de começar, né, como começar a introdução. E aí lá tu pode fazer por definição, por declaração, comparação, citação direta, indireta, oposição, alusão histórica e exemplificação. Isso aqui tudo vocês podem buscar lá nessa tabela que está lá no Drive. Se eu não me engano, é maneiras de começar, introdução, alguma coisa assim, tipos de introdução, acho que é isso. Então, vocês podem procurar ela lá. Mas só, por exemplo, vou falar um pouquinho sobre alusão histórica. Né? Como é que é uma redação que começa por alusão histórica? Ela é uma redação que vai começar falando alguma coisa sobre o contexto histórico da coisa. Por exemplo, deixa eu pensar. Vamos de novo nos professores. A gente sabe que a profissão professor, ela é uma profissão feminina por excelência, porque há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, mas lá pela década de 30, por aí, era uma profissão de mulheres, né? Era uma profissão que as mulheres solteiras podiam trabalhar. Então, a gente pode pensar em começar a trabalhar com alguma coisa assim, né? Obviamente, vocês vão ter que ter sempre esses intertextos que eu, nesse momento aqui, não tenho, para começar por uma alusão histórica, eu começaria por outro. Acho que eu começaria fazendo uma exemplificação, alguma coisa assim. Mas aí vai de cada um, né? É uma escolha pessoal, como começar a introdução. Nunca uma introdução vai ser igual a outra, mesmo que vocês escrevam duas introduções, vocês não vão conseguir escrever a mesma coisa duas vezes iguais, porque a língua ela é assim, ela se modifica, cada um vai pensar de um jeito, tá bem? Vamos seguindo. Tema. O tema, ele obrigatoriamente tem que aparecer na introdução. Né? Vocês estão escrevendo sobre determinada coisa, então não tem como ele não aparecer já no primeiro parágrafo. Se der até na primeira linha, você já pode falar sobre ele. O que vocês não podem fazer? Né? Ou melhor, vocês devem evitar falar exatamente o que está lá na proposta. Né? Isso não pode, vocês têm que sempre fazer uma paráfrase. O que é a paráfrase? Dizer a mesma coisa com outras palavras. Mudem as palavras, procurem sinônimos, inverte a ordem, né? Esse tipo de coisa é muito, muito comum. Porque se vocês forem lá e copiarem exatamente o que está na proposta, não tem muito sentido, né? Isso não tem criação, não tem nada de original nisso. Então, é isso aí que eu tô querendo dizer. E, mais uma vez, vocês vão ter que falar sobre o tema em si, tá? Vocês não vão falar só sobre um contexto. O contexto, ele pode aparecer, mas vocês têm que falar sobre o tema. Vocês têm que apresentar isso para o leitor. Isso, ali a Letícia achou lá no Drive para vocês darem uma olhada. Quem não conhece ainda a tabela. Que, por sinal, foi a nossa querida professora Júlia que fez. Seguindo.
Não basta simplesmente citar o tema, deve ser colocado de forma complexa e abrangendo como um todo, né? Vocês não vão chegar lá e dizer, ah, a professora, vou seguir no meu exemplo dos professores. Ah, os professores enfrentam muitos problemas dentro da sociedade, tá? Entendeu? Vocês não podem chegar e botar isso aí lá na introdução de vocês. Vocês têm que botar, no mínimo, alguma contextualização ali, vocês têm que abranger um pouquinho mais isso. Né? Inclusive, não se descarta vocês já darem uma pincelada no que vão ser os argumentos de vocês que vocês vão desenvolver no desenvolvimento 1 e 2. Isso também já pode aparecer na introdução, tá bem? E a tese, né? A tese, ela é o elemento principal, ela aparece em toda a redação de vocês, mas ela também aparece já na introdução. Parece um monte de coisa para escrever na introdução, mas não é tanta coisa assim, porque uma frase, vocês matam cada um desses itens. Por isso que vocês também não podem escrever uma frase que ocupe todo o parágrafo. Né? Vocês têm que pensar, eu tenho que botar todos esses elementos, então eu tenho que ter todas essas frases. Então, vocês pensem aí, quantas linhas eu preciso ocupar para isso? Né? E assim a gente vai. O que é a tese? Eu sei que a gente sempre fala da tese, às vezes vocês mandam redação pra gente, a gente responde, cadê a tese? Qual é a tua tese? O que tu quer? Né? E a tese é aquilo que o autor da redação acredita. Logo, é preciso pensar em bons argumentos para defendê-la. Mais uma vez, não é uma questão de opinião, é uma questão de argumento, é uma questão do que tu consegue argumentar dentro dessa tua tese. Né? Tu dizer, ah, professor ganha muito mal. Tá, realmente, isso é um fato, isso não é nenhuma opinião. Mas por que tu acha isso? Ah, eu acho que é porque eles são pouco, sei lá, pouco profissionais, eles não têm tanta experiência, eles não se dedicam tanto, será que é isso? Ou será que tem a ver com toda uma estrutura social? Enfim, vocês vão ir pensando um pouquinho logicamente, viajando naquela maionese que eu sempre falo para vocês, tá? Sempre fugindo do senso comum. O que é o senso comum? Ele é aquilo que todo mundo vai dizer, né? Por exemplo, que o governo tem que aumentar o salário do professor, isso aí é mais do que senso comum, né? Obviamente isso viria lá na conclusão, mas não tem importância, o senso comum ele deve ser evitado em todo momento dentro da redação, porque é uma coisa que não vai chamar a atenção do corretor, o corretor vai olhar e dizer, ah, tá, beleza, né? Não vai te dar errado, mas isso não vai causar impacto nenhum. Né? Eu sei que às vezes a gente pensa que pensou uma super ideia, uma coisa super maravilhosa, e aí a gente vai e fica, ah, mas será que ninguém pensou nisso? Geralmente, né, a gente sempre tem que pensar. Será que isso aqui é inovador? Será que isso aqui foge dessa ideia comum de que o governo tem que aumentar o salário do professor a troco de nada? A gente não vai pensar um pouquinho mais por quê? Né? Isso tudo é muito importante. Ai, vocês estão muito silenciosos, parece até que eu estou falando sozinha aqui. Eu quero que vocês participem, mandem as dúvidas. Mesmo se tratando da sua opinião, a tese deverá ser defendida de forma impessoal, aquela questão, né? Isso também já vem da própria linguagem que vocês vão utilizar dentro da redação. Nada de usar expressões como eu acho que, acredito que as coisas, acredito que as causas do problema sejam, dentre outras. Essa coisa da primeira pessoa na redação não rola, não dá, porque é um texto que tem que ser impessoal. Então, vocês devem sempre pensar nessa maneira, né, diferente, dessa maneira que é vocês, mas não é vocês. Né? Isso é bem complicado da gente pensar, né? Porque ao mesmo tempo que é uma opinião, não é uma opinião. Vocês entendem? É uma coisa que tem que ser embasada, é uma opinião embasada em fatos, argumentos, em coisas que não são da minha cabeça, tá bem? Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Vocês vão pegar a raiz do problema, né? Por que ele existe, o que é esse problema, né? E vocês vão explanar um pouquinho sobre ele nesse desenvolvimento 1 e 2. Obviamente, vocês vão ter que pensar como é que vocês vão organizar, se vocês vão fazer sobre causa, sobre consequências, isso também tem já na aula da professora Júlia, por isso eu não vou me alongar muito aqui, só estou trazendo mesmo um resumo para a gente trabalhar, né? Mas o desenvolvimento ele tem que chegar nessa raiz desse problema. Entender por que ele existe, pelo menos falar por quê, tá? Como ele se desenvolve,
O que dentro da sociedade faz com que esse problema ganhe força? Entendeu? É uma coisa simples. O que dentro da sociedade faz com que isso ganhe força? Agora, por exemplo, o tema de redação de vocês que eu trouxe hoje vai ser sobre as queimadas no Pantanal, né? Não necessariamente no Pantanal, só as queimadas, eu acho. E como que isso, o que isso gera para o meio ambiente? Aí vocês vão ter que pensar o que dá força para isso, né? Vocês podem até ir falando aí já se vocês quiserem. Mas é algo que existe um porquê. E não é um porquê tão difícil da gente pensar. Né? A gente vê toda hora, isso está mais do que toda hora na mídia agora, ainda mais com o que está acontecendo, que é uma situação muito. Além de trágica, ela também é uma situação que é muito preocupante, né? E ela tomou uma proporção enorme. Então a gente sabe o que deu forças a isso. Eu acho que é um tema um pouquinho mais difícil da gente trazer em hipertexto, pelo menos para mim, que nunca trabalhei com nada de meio ambiente, eu teria um pouquinho mais de dificuldade. Não sei vocês, e eu vou dizer uma coisa: meio ambiente não cai há muitos anos no Enem. Pode ser uma boa aposta. A gente ainda vai fazer um debate futuramente sobre meio ambiente. Vocês já podem ir se preparando, pensando, assistindo documentários, jornais, enfim, né? Porque eu realmente não penso em nada assim de intertexto agora nesse momento. Vocês pensam em alguma coisa, sim? Que vem à cabeça rápido, fácil? Mandem aí para mim. Quais são as consequências na sociedade como um todo? Né? O que acontece? O que isso gera? Né? O que esse problema gera na sociedade? Isso é simples. Isso tem que estar no desenvolvimento 1 e 2 de vocês, tá? Aí vocês vão pensar se vocês vão botar 2 argumentos, se vocês vão botar um argumento que vocês expliquem um pouquinho no parágrafo e tragam esse argumento explicando mais um pouco no segundo. Isso aí vai de cada um e da maneira como cada um quiser escrever. Eu sempre acho que tem que trazer 2 argumentos no mínimo. Tá, e a gente vai falar um pouco sobre o fato e argumento. Eu sei que vocês já estão careca de ouvir sobre isso, mas é muito importante que a gente entenda que fato é uma coisa que não pode ser contestada. Não é um ponto de vista, né? O fato é uma coisa que aconteceu. O Pantanal está pegando fogo, isso é fato, né? Não é um argumento, isso não é um argumento meu, isso não é uma opinião minha, isso é um fato, não tem quem vá lá e diga que não, que é mentira, sabe? Então vocês têm que ter essa noçãozinha. Já o argumento é outra coisa. O argumento ele pode ser contestado, sim, por melhor que seja o teu argumento, ele pode ser contestado. E sim, ele é um ponto de vista, mas ele não é uma opinião somente. Ele é um ponto de vista que é baseado em fatos. Tá? Eu vou basear o que eu acredito em um fato para dizer por que eu acredito nisso. Tá bem? Parece meio abstrato, assim, só falando, mas na hora que vocês forem escrever, vocês sempre pensem se isso é uma coisa que realmente existe ou se isso é algo que eu apreendo de tudo isso, se é algo que eu tiro de tudo isso, que eu trago como contribuição minha, tá? E não adianta vocês escreverem uma redação só de fatos. É muito comum, a gente já pegou várias redações que a pessoa escreveu uma redação cheia de fatos. Né? E não é isso que o Enem pede de vocês. O Enem quer ver vocês. O Enem quer ver o que cada um de vocês pensa. Né? Fica parecendo estranho, como se o Enem estivesse dando muita bola para o que cada um pensa. É exatamente isso, mas ele quer saber se essas pessoas, futuros alunos da universidade, se eles sabem se colocar, se eles sabem pensar por si próprios. É isso que o Enem quer, sem falar que ele quer saber se você sabe escrever direitinho ali, a norma culta e tal. Né? A Vitória estava escrevendo, não veio. Vamos lá. E aí nós vamos para a conclusão. A conclusão, eu acho que é a parte mais difícil de dentro da redação. Por quê? Gente, a redação, ela é muito problemática, ainda mais a redação do Enem, porque a redação do Enem, ela te exige que tu traga uma solução para aquele problema, uma intervenção. Outros vestibulares, por exemplo, o PAV não te exige isso. Né? Tu não precisa resolver o problema do que vem na prova do PAV, mas o Enem, ele pede. Né? E isso aí, se tu não colocar, tu vai ser descontado lá nas tuas competências. Então, isso torna um pouquinho mais difícil de escrever, né? Porque
Tu sabe, tu tem um problema ali e que nem sempre é de fácil solução, né? Então, ficar pensando como que tu vai fazer uma proposta de intervenção em, sei lá, 7 linhas é bem difícil. E fazer uma proposta de solução, de intervenção, em 7, estou falando 7 linhas aqui, que eu acho que é o que mais ou menos ocupa, em 7 linhas, e ainda por cima, vocês trazerem toda uma bagagem, toda uma coisa que fuja do senso comum, é bem difícil. Eu conheço agora, esses tempos eu escrevi uma redação com vocês e eu tive dificuldade para escrever minha conclusão. Eu precisaria, sei lá, de mais uns 3 parágrafos para escrever alguma coisa que prestasse, para fugir daquela coisa do, porque o governo tem que fazer tal coisa, porque os professores têm que estudar mais e têm que fazer cursos profissionalizantes, esse tipo de coisa, tá, gente? A Vitória falou aqui, o documentário Lei das Águas fala sobre questões ambientais no Brasil, é bem bom. Eu não conheço esse documentário, Vitória. Eu acho que é importante que todos vocês olhem, tá? Até aqui, alguma coisa? Tá. Então, vamos lá. Conclusão, vocês têm que retomar brevemente o que foi discutido no texto, brevemente mesmo, uma coisa de uma linha, né? Uma linha, duas, para vocês conseguirem retomar mais ou menos o que foi discutido. Apresentar essa proposta de intervenção que é obrigatória, né? E uma conclusão, ela sempre deve apresentar essa solução para esses problemas, né? Então, isso aí fica com vocês. E o que ela tem que responder? O que deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer, né? E aí isso me traz aquela coisa, aquele macetezinho que o B já trouxe aquele dia para nós, né? Naquela aula dele, que é o GOMIFs. Eu não conhecia esse macete, né? Na minha época a gente não estudou isso. Talvez por isso que a minha nota no Enem da redação tenha sido tão ruim, né? Eu não conhecia esse macetezinho. Quem deve fazer? A gente pode falar de governo, a gente pode falar de ONGs, mídia, indivíduos ou igreja, da família, a educação, a escola e a sociedade. Vocês perceberam que não tem nenhum P aqui, né, de professores, porque os professores sozinhos, eles não têm como resolver nada, né? E é muito comum que a gente receba a redação dizendo que os professores têm que se especializar mais, que tem que fazer curso profissionalizante, enfim, né? A gente sempre fala disso, então fujam disso, né? Fujam também daquela coisa assim, que o governo é uma lei. Nem é o governo que cria a lei, né? A gente começa por aí. Né? Então, conhecer essas responsabilidades que cada poder tem dentro do governo é importante também para na hora da gente escrever lá na nossa conclusão a gente saber o que a gente está pedindo deles, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Vocês lembram do Gomifs? Vocês já estavam ligados nele? E aí, aqui, eu trouxe uma coisa para a gente nunca mais esquecer, para a gente discutir, né? Que linguagem vocês vão usar na prova do Enem? É a língua padrão? É a norma culta? O que vocês vão falar? Como é que tipo de linguagem é essa que tem que ser apresentada, né? Eles esperam norma padrão. Eles querem aquilo que é regra, que é gramática, que é o certo, que está lá escrito e não tem como fugir daquilo. Então, vocês nunca podem cair numa linguagem um pouco mais informal, gírias, esse tipo de coisa não pode aparecer na redação de jeito nenhum. Isso vai descontar ponto de vocês. Outra coisa que a gente volta a falar, os conectores. Sempre usem os conectores. Os conectores, eles têm que aparecer sempre, né? Eles vão dar ponto para vocês. A falta deles vai tirar ponto de vocês. Sem falar que os conectores, eles deixam o texto fluido, eles deixam o texto mais inteligível, eles mostram que vocês têm um domínio dessa língua culta, dessa norma padrão, né? Eu estou usando como sinônimo, mas não são, tá? Mas é a norma padrão, enfim. E a questão da pontuação, vocês têm que pontuar muito bem esse texto de vocês. Abreviação não pode, né? Pois é, Luísa. Não sei, depende, acho que. Não sei que. Júlia sabe? Júlia sabe.
Eu acho que algumas abreviações podem, por exemplo, questão de ONG, né? Tu vai usar esse, mas abreviação, acho que não mesmo. Sigla, sim, abreviação, não. Então, escrevam inteiro lá. E a questão da pontuação que eu estava falando, vocês têm que saber pontuar bem o texto de vocês, é o mínimo, tá? A vírgula no lugar certinho, o ponto final, o início de parágrafo lindo e maravilhoso lá com 2 dedinhos, né? Tudo aquilo que o B falou também numa aula passada, a gente tem que pensar. E agora eu vou trazer uma polêmica para vocês, que está rolando aí no meu Facebook, não sei se é só no meu, se está aparecendo de vocês, que é a questão do gênero neutro na língua portuguesa. O que é isso, né? O que é a questão do gênero neutro? É aquela questão do todes, ou troca por um X, ou bota um arroba no lugar da letra que vai dar a marcação de gênero. Isso tudo a gente tem que discutir um pouquinho aqui, né? O gênero na língua portuguesa ele não é neutro, gente. E não é uma questão de simplesmente mudar uma letrinha e achar que isso vai resolver o problema. Não vai. Né? O que vocês acham sobre isso? Me digam aí o que vocês acham sobre esse todes. Não, eu vi um vídeo esses dias, passou na minha timeline lá, e era risível, sabe? Era uma coisa muito engraçada, até que era eles e elas, vocês falam, como é que era? Elos, umas coisas assim que não tem cabimento, não tem como. E vocês trazerem isso dentro da prova do Enem, gente, não dá. A pessoa que corrigir, ela não vai dizer, nossa, como ele é desconstruído, como ele pensa fora da caixa. Não, ela vai dar errado, porque isso não é norma padrão. Então, tem um vídeo rolando aí. Tem um vídeo rolando aí que é muito engraçado, que tem uma série de elos e todes que não dá, né? E eu fico preocupada, eu resolvi pensar nisso para a gente não confundir, né? Norma padrão, vamos trazer o que está na gramática, tem. O que vocês podem fazer? Se vocês pensam assim, nossa, isso aqui está muito sexista, por exemplo, isso aqui estou falando só em homens, bota lá, todos e todas, homens e mulheres, dobrem, sabe? Escrevam um pouco a mais, mas não façam aquilo. Aquilo é só errado. Não tem necessidade nenhuma mesmo, Franciele. E isso é uma coisa que vem ganhando um certo destaque. Eu não sei se está aparecendo para vocês, né? Porque eu, como sou da área da letras, e dentro da letras a gente sabe que isso não é possível. Né? Por mais que a gente queira que a língua não fosse assim, ela é assim. A gente fala português e o português ele é assim. Né? O português ele não é machista, não é nada disso, gente. Não tem nada. É apenas a forma da língua de ser organizada, né? E não vai ser mudando uma letra que tu vai conseguir solucionar esse problema. Né? A solução desse problema é a gente, na hora de escrever, a gente organizar a ideia já assim. Por exemplo, vou escrever uma frase e eu quero falar de alunos, eu vou falar alunos e alunas, tá? A gente vai botar os dois ali. E é isso que a gente pode fazer. Né? Porque de resto não tem como. Eu não tenho como botar, por exemplo, a cadeira e substituir aquele artigo que define a cadeira como gênero feminino. Eu não tenho como botar sei lá, um X ali, sabe? Uma coisa absurda. Então é isso que eu tinha para falar sobre a questão do gênero neutro. Até seria legal agora, quando o professor Bernardo e a professora Júlia aparecerem, a gente falar um pouco sobre. E já estamos entrando nas redações. Se eles quiserem entrar agora, Júlia B. Cadê o Bernardo, hein? A Letícia também pode entrar. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Ai, gente, eu tenho um vizinho que gritam aqui.
Tem uns vizinhos que gritam aqui do lado, eu não sei se vocês escutam, mas... Pois é, eu acho que o tranco a Bernardo porta se aqui. confundiu no horário da aula. Eu acho que o B esqueceu que era mais cedo. Eu vou chamar ele. Olha aqui, teve uma vez que meu pai tentou abrir a porta. Eu fiquei quietinha, mas acho que faz umas 2 ou 3 aulas que meu pai tentou abrir a porta e eu fiquei durinha. Certo que saiu Sempre na acontece, gravação. né? Gente, a gente trouxe redações hoje de pessoas conhecidas. Já aviso que a minha redação não está aqui porque eu fiz o Enem na era pré-histórica, tá? E naquela época era até um outro sistema e eu tentei recuperar a minha senha e eu não consegui. Tá, olha aqui, vamos fazer assim, vamos dizer para eles adivinharem de quem é. Vamos. Não vão falar de quem é. E outra coisa, eu não sei, a minha internet caiu em alguns momentos, eu não sei se tu chegou a falar com eles sobre isso. Perdão se tu já falou, mas eu vou falar porque a minha internet caiu 2 vezes. Se eles querem um intervalo ou se eles preferem tocar e acabar mais cedo, né? Eu não falei isso. Mas se eles quiserem intervalo, claro, é o direito deles, né? Aí comentem aí se vocês preferem ter um intervalinho agora e tocar, né, até o que der, ou se vocês preferem... Ai, me confundi, peraí. Tá, vocês Gente, se vocês querem intervalo agora, falem agora. Senão a gente vai tocar até terminar a aula. Não vai terminar às 9h30, tá, gente? A gente vai terminar um pouquinho antes hoje. Mas a gente vai passar um pouquinho da 1h. A gente tá aqui às 7h, a gente vai ter... Sei, a gente não passa das 8h30. Pode ser direto, então é melhor, né? Que a gente termina mais cedinho. Já se livra, né? Ai, você já se livra dessa aula. A gente vai jantar. Termina mais cedo, tem jogo, A Mirella sabe, né? né? Eu janto muito cedo. Muito cedo. Ai, eu recém tomei café, gente. Hoje eu nem tomei café. Ai, gente, eu não sei. O Bernardo sumiu do mapa. Essas coisas acontecem. Por que a Mirella falou que a webcam não tá funcionando? Ai, que pena, mas se tu quiser ligar o microfone. O microfone para falar. Bom, acho que vamos lá, né? Vamos começar, então. Então, gente, vocês conseguem enxergar a letra? Porque se vocês não conseguirem enxergar, tem uma setinha aqui do lado que você pode botar em tela cheia. E aí vocês vão ficar com o slide maior, tá? Eu vou botar, porque eu sou cega. Só não dá para ver vocês. Quer dizer, não dá para ver eu, né? Tem algumas redações, né? Eu não vou dizer de quem, que a letrinha é tão pequenininha para caber mais. Alguém tá, então, se a gente colocasse a imagem inteira, vocês não iam enxergar mesmo. Então tá dividido tá? Introdução e D1 e no outro slide D2 e conclusão. D2 e a conclusão. Gente, sejam bem críticos, aproveitem para se vingar. Essas redações são nossas. E mais uma coisa, gente. E foram as redações do Enem, tá? Foram redações que foram valendo. Então, vamos ler. Vou abrir aqui e vou ler para vocês. É notório que há desafios para a formação educacional dos surdos no país. É aquela que teve aquela problemática lá, aquela discussão sobre deficiente auditivo e surdo. Uma vez que houve atraso significativo ao elaborar uma escola direcionada aos portadores de necessidades auditivas, tampouco ao reconhecer a língua brasileira de sinais, Libras. Como segunda língua oficial do país, nesse sentido, Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico e a defasagem da inclusão do ensino especial nas escolas convencionais. Durante o período colonial, os jesuítas desembarcaram no Brasil para alfabetizar os nativos que o habitavam.
Todavia, apenas no Brasil imperial que os deficientes auditivos ganharam espaço acadêmico. Nesse interim, corrobora-se o atraso ao enfrentar tal paradigma. Percebe-se ainda que, apesar da considerável evolução, existem obstáculos no âmbito acadêmico e na sociedade, conforme Zygmunt Bauer aborda em sua obra Cegueira Moral. A falta de empatia e sensibilidade com o próximo é o grande mal social. Segundo a linha de raciocínio sociólogo, nota-se que os entraves sociais e educacionais enfrentados pela população surda, sem apoio da sociedade como um todo, face. Essa é a primeira parte. Quer ler a segunda parte, Júlia? Senão eu vou ficar louca aqui lendo. Não, pode ser. De acordo, só que eu fico assim, né? Que mesmo de óculos eu ainda fico. De acordo com a teoria da tábua. Oi? Aumenta no cantinho. Esqueci que tu disse isso, é verdade. De acordo com a teoria da tábula rasa, proposta pelo filósofo John Locke, o ser humano é como um quadro em branco, que é preenchido por experiências e influências. Portanto, é necessário que desde a infância haja tolerância e uma educação abrangente aos surdos. Outro sim, é preciso que haja influência da tríade, família, escola e Estado, incluindo a linguagem de Libras no cotidiano. Portanto, medidas são necessárias para a resolução do impasse. Mediante os fatos elencados, cabe ao Ministério da Educação validar aulas obrigatórias de Libras nas escolas desde o ensino fundamental, como forma de garantir a comunicação e inclusão da comunidade surda na sociedade e no mercado de trabalho. Cabe também às esferas midiáticas veicular campanhas de inclusão social, mostrando o potencial dos mesmos, tornando a deficiência sendo, então não é bem deficiência, um obstáculo quase inexistente. Primeiro, de quem vocês acham que é, tá? Minha, da Letícia ou do B? Não tem da Mirella, mas tem do B também. Tem da Mirella, que a Mirella é velha. Da Júlia. Será? Júlia! Ai, gente, por que você... Todo mundo acha que é da Júlia, eu acho que é porque a Júlia lê. Porque eu li? Não, é porque tu leu, aí eles acham que é tua, eu acho. Mas tu também leu? Tá, ele já falou que não é tua. Eu acho que é do Letícia. Tá. A Júlia ficou trancada na hora do tirar. Agora foi eu, acho. Tá, voltou. Gente, é da Letícia essa redação. E o auge do auge é a Libras. A linguagem de Libras. Mas não foi só ela. Não foi só ela, tem várias redações que botaram Libras. Hein? E aí eu já aproveito, tá, gente, para falar uma coisa bem importante. Que alguns podem não saber, para uns pode ser uma bobagem e alguns podem realmente não saber. Eu aprendi isso na minha aula de Libras, que não é linguagem, tá, gente? Toda vez que a gente for falar, é língua. A Libras não é linguagem, ela é realmente língua, tá? Então não cometam essa gafe de falar linguagem, porque é língua. Eu aprendi isso na minha aula, né? No segundo semestre, eu acho, eu tive aula de Libras. E aí a professora levou intérpretes para conversar justamente sobre isso com a gente, que é língua, não é linguagem. Bom, a Letícia botou vírgula no não teu áudio ficou muito louco. Ai, o que será que está acontecendo? Eu tô normal? Tá. Agora tu tá normal. Gente, o meu áudio tá normal para vocês ou é geral? Porque pode ser aí também, né? Não, agora tá normal. Mas vocês conseguiram entender que eu falei? Que é língua. Tá. Ô, Bernardo! Olha só quem chegou! Ai, boa noite, gente. Assim, mil desculpas, eu não sei nem o que tá acontecendo. Perdi completamente o horário. Mas é que também, né, Bê? Não basta semana passada. Não é normalmente. Ai, mil perdões a todos. Mil perdões a todos. Realmente perdi. Chegasse na melhor hora. Aí aconteceu. Mas já tinha acontecido semana passada, coisa horrível. Tá.
Não tem problema. Olha que Mas bem, vamos lá, vamos adiante. a gente Vamos- leu vamos essa redação, ver. eles têm que adivinhar de quem é. Eles já falaram, achavam que era minha, mas essa não, essa é da Letícia, tá? Eles têm que verdade, adivinhar. a E agora Vitória eu quero os acertou, né? pitacos, né? Exatamente, cadê? O que vocês acharam? Acho que a Vitória Algumas acertou. eles já conhecem, inclusive. A Vitória acertou. Mas eu não disse de quem era. Gente, tá, a gente já falou de alguns probleminhas, né, que a gente tem aqui da... Deixa eu voltar. É da linguagem Libras. Gente, normal. A língua Libras, a gente sabe que é dos surdos, né? E acontece na hora da gente tá escrevendo ali, a gente se engana, né? A Júlia mesmo já disse que botou uma citação lá que era de outra pessoa. Normal, tá? Pode acontecer. Reza pro corretor não perceber. É que aqui é, né? A gente percebe. Agora, o que mais vocês enxergam aqui de problemático? Que nota tirou essa redação mesmo, Letícia? Ou a gente deixa para depois? Tá no slide? Ou não? Não botei. Quando eu li minha redação agora, quando eu baixei para te enviar, eu fiquei, gente, quanta coisa desnecessária. Eu queria muito trazer a minha, porque foi uma nota bem ruim, eu lembro. Era eu semana passada, semana retrasada, procurando as minhas também. E Cada ela coisa. não existe. Enrolando, falando umas palavras que não precisava. Mas o teu Enem é de 2011? 11. Não sei se ainda se já tinha essa história da página do participante, tudo já informatizado. Então, eu sei que para entrar, né, para ver o resultado e tal, para pegar, porque esse tempo eu tive que ir lá pegar as minhas notas lá, é em outro site. Uhum. E eu perdi a senha. Então eu não consegui nem entrar. Eu tentei mandar pro e-mail, mas não foi. Aí desisti. Gente, vamos lá. Tinha também, tinha também aquela história da carta dele. Vamos lá. Vocês não estão falando aí. A gente tem problemas de que mais aqui, né? Tem alguns errinhos ortográficos, mas também não é nada demais, assim. A letra tá boa, dá pra gente ler direitinho, né? É que como a gente tá lendo no computador, a gente demora um pouquinho mais, até na hora da leitura Mas é uma questão de hábito, tá? Mas tá bem boa a letra. Mas a gente tem problema também de vírgula, né? A gente tem um lugar ali que ela separa sujeito de predicado. Isso não pode, né? Isso aí vai ser descontado lá na competência 1. Hoje eu tô demais. Na competência número 1. Número 1 que pega os erros ortográficos, essa coisa, a parte da gramática pura mesmo. Formalidade, objetividade, tudo isso na competência número 1. Eu percebo que os conectivos tem, né? Tem bastante conectivo. Conectivo legal. Conectivo eu dava nota boa. Também acho que tá legal de argumento. Essa gente não tá E a tese é clara, né? Entende bem o tema que ela tá discorrendo ali, né? Intertexto também tão legais, vai pro intertexto, né? E a apresentação tá bem breve ali da tese, dos primeiros argumentos da introdução, né? E te dá a ideia clara do que vai acontecer no decorrer do texto, mas sem se aprofundar demais. Ficou boa a introdução da noção. Pula para a conclusão aí. Poderia ter botado um intertexto ali. É verdade, dá para encaixar em bastante coisa. Esses intertextos são bons para encaixar. Vocês irão falar as notas agora ou no final? Fazer um bingo? A gente pode depois, tipo, quem será que tirou a nota maior? Não sei. Pode ser. Aí vocês no final falam. Ai, que horror. Todo mundo entrou na faculdade, gente. Isso é só uma brincadeira. O que importa é a nota. Tá, vamos olhar a conclusão, então.
que vocês acharam da proposta? Tem ali o que fazer, como fazer, quem vai fazer, tem a retomada do tema. Aí vocês veem aqui, ó, o problema da vírgula de novo, ó. Cabe ao Ministério da Educação validar, vocês percebem? Né? Isso é muito grave. Tá separando o sujeito do seu verbo, né, gente? Jamais, jamais! Ela não disse como fazer. É verdade, ali nas campanhas, né, de inclusão social, tá, mas como é que vão acontecer essas campanhas? Vai ser por meio do quê, né? Tá, da mídia, mas dava para detalhar mais. Essa vírgula, ela é maldita, né, gente? Isso aí eu fui aprender muitos anos depois. Quantas redações são, Mirella? Acho que são 4. Não são muitas, São não. 5, porque das minhas tinha 2, eu acho. Então, eu não tenho, porque eu sou velha. Tem 2 do B, uma da Júlia e uma da Letícia. Ah, não tinha da Mirella, tá. Mirella se safou, porque ela já fez uma redação com eles. Eu ia passar a maior vergonha do século aqui, entendeu? Não, mas eu ia achar engraçado, porque também a gente evolui, sabe? A gente não escreve mais do jeito que a gente escreveu no Enem. Imagina tu, 2011. Gente, e detalhe, eu não fazia cursinho, eu não fiz nenhum cursinho, eu estudava no Pelotense e vivia em greve. E eu não ia à aula também. Eu batava muita aula na época. Então, vocês imaginem a redação que eu escrevi. Na época, eu lembro que eu tirei, tipo, 560, alguma coisa assim, e eu fiquei super feliz. Foi aula? Porque eu não estudei nada. Cheguei lá e passei. E foi o Enem que eu passei, né? Foi o Enem que eu entrei na universidade, foi aquele. Depois eu fiz outro em 2012, que eu tirei uma nota mais baixa ainda, mas aquele eu não usei pra nada. Aí eu era a Luísa perguntou. Mas foi boa nota. Boa nota. Você viu uma que a gente viu semana passada? O que a Luísa perguntou? Sim, é a média, né? A média geral é por aí, 500. Então, a Letícia já respondeu, sim, né? Caberia a vírgula. Fiquei com vírgula na cabeça. A crase iria ali, né? Cabe a quê? Ou, né? Cabe a quem? A gente tem preposição mais sujeito substantivo feminino. Bom, gente, vou passar então. Depois a gente volta para falar a nota. Tá, essa aqui. Acho que o B pode começar a ler, que aí a gente faz um rodízio. Aí depois eu termino, pode ser? Uhum. Pode ser. Eu falei para a Júlia aumentar do lado ali, B. O quê? Aumenta ali embaixo, se tu não estiver enxergando. Não, eu tô enxergando direitinho aqui tudo. Não, para mim tá tranquilo. Embora a expansão da internet pelas diversas regiões do mundo e seu fácil acesso por todas as faixas etárias, ali não consigo. Tenham gerado. Tenho gerado a sensação de liberdade, de escolha, em que assistir. Ai, peraí. Ai, me atrapalhei aqui. Em relação ao que assistir. Ao invés de ler. Peraí, tá com um problema aqui pra mim. Eu vou aumentar aqui. Peraí. Ouvir e ler, a sociedade está sendo constantemente manipulada através do controle de dados da internet, o qual é desconhecido pela maioria dela. O avanço tecnológico junto à globalização oferta conteúdos de interesse pessoal de cada indivíduo, seja ele científico, educacional ou de entretenimento. Contudo, observa-se um problema a partir do prazer do internauta consistir apenas na informação transmitida pelo controle de dados, ou seja, limitando seu lazer e conhecimento e influências digitais, além dos comportamentos negativos os quais podem ser realizados principalmente por crianças. No texto O que é esclarecimento?, Immanuel Kant utiliza a expressão sapere aude, a qual significa a capacidade de servir-se do seu próprio entendimento, com o objetivo de estimular o pensamento crítico e opiniões autônomas. Portanto, sem a influência de outrem, alcançando a maioridade. Sendo assim, percebe-se na sociedade contemporânea o oposto, pois são as plataformas digitais que dão sentido à vida virtual dos indivíduos.
Foi visto que há quem restrinja-se de maiores pesquisas. Frente a isso, o controle de dados agindo de um modo que consiga eliminar gradativamente da internet o que não oferece lucros fáceis às grandes empresas por trás dos computadores, notebooks e smartphones. Tá, aí eu vou seguir aqui. Somado a isso, é notória a mudança de comportamento, principalmente de crianças e jovens. Com a chegada da internet e seus meios de obtê-la, pois são sensíveis às novas informações e tudo o que lhes é concedido. Ademais, segundo o psicólogo Augusto Cury, os olhos são a janela da alma, tal afirmação que comprova a influência midiática nas distintas áreas da vida do ser humano. Portanto, se o controle de dados permanece, por exemplo, apresentar-lhes conteúdos os quais acarretam comportamentos negativos, esses serão solidificados na sociedade brasileira. Conclusão. Ao recorrer os prejuízos da manipulação realizada pela internet, ao reconhecer os prejuízos da manipulação realizada pela internet, o Ministério da Educação deve intervir na vida virtual dos jovens, junto ao apoio dos pais, através de palestras nas escolas, contando com a participação de ambos, a fim de lhes acertar? Quanto aos males que pode lhes causar. Além disso... alertar? É que o L ficou ruim. Tá. Além disso, o Estado deve investir verbas em seminários e treinamentos a respeito do exercício... Pô, tá bem ruim, hein? Da autonomia O que tá escrito ali? Reflexiva e liberdade de escolha, com a colaboração de psicólogos e ainda fiscalizar o comércio, o qual explora milhões de internautas. Depois dessa eu vou me retirar, tá, gente? Tá, a Júlia já disse que é dela, que a bicha não conseguiu esperar. Mas olha essa letra, só eu consigo entender. A letra tá minúscula, gente. Já na minha cara, quando mudou o slide, eu já fiz uma cara de tipo, que vergonha, que droga, que é isso? Mas a letra tá boa, o problema é que ela é fininha e aí não pegou tão bem na hora de digitalizar, então muitas partes ali não ficou bem marcada. Mas a minha letra fica muito feia quando eu tô nervosa, muito feia. O que eu acho? Que a pessoa, no caso, deve investir numa caneta com a ponta mais grossa. Não gosto. Né? Aqui tu vê, a pessoa realmente explorou bem a questão de escrever com a letra miudinha para poder escrever mais. Ela escreveu até o final da última linha. Isso é ótimo, né? O corretor ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para corrigir. Algumas palavrinhas ali vai ficar meio perdida, aquela ali que eu li, não enxerguei a palavra que a Júlia queria dizer. E o corretor ele vai passar, que nem eu passei, vai passar o que ele achou que foi. Tá? O que vocês acharam da redação da Júlia? Falem, gente, falem, eu tô pronta. Eu não achei nada de tão ruim, não. Mas eu vi que eu enrolei demais. Tem algumas coisas que se eu fosse escrever hoje, eu escreveria de uma forma muito mais objetiva, sabe? Mais explícita. Eu enrolei demais. Eu acho isso, pelo menos. Tem os seus erros, mas ela tá completa. Tá bem completa. A gente não pode, como eu sempre falo... Desculpa, Bê, pode falar. Não, pode falar. Tá chegando meio atrasado aqui. Mas a gente não pode... o áudio tá bem ruim. A gente não pode, como eu sempre falo, achar que só porque tem palavras bonitas ou porque tem muita coisa escrita que tá boa, né? Não é. Porque eu escrevi 30 linhas que ela tá uma redação boa. Não é o critério, né? De avaliação. Mas tá boa. Mas a conclusão, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ela tem aquelas coisinhas, né? Que a gente ri. A gente ri porque a gente é louco, né? Mas a gente ri, enfim. Né, que fala sobre palestra nas escolas, aquela coisa que é senso comum, tá, gente? Não é errado falar. Vou resolver isso, saiu. Acho que tem internet no B. Né? A gente tem bastante conectivo. Se eu não fiquei nervosa. Vocês acham que eu fiz a letra desse tamanho, desse jeito? Por quê?
Porque eu sempre escrevia mais que 30 linhas. Foi um problema para mim. Eu tive que trabalhar isso. Eu tive que diminuir a letra. Mas no Minha letra lá é resumo- maior que isso. No rascunho, tu escreveu 30 linhas assim? Fica aí. Porque eu, no meu rascunho, eu escrevi 30 linhas. Aí eu passei a limpo Voltei. e aí ficou 29. Tu tem um microfone? Sim, eu botei no microfone pra ficar mais. Eu não tinha posto, eu sempre boto. Olha o Aqui rascunho é da Júlia. a folha de rascunho, tá? E aqui é a do lado, que tem em branco. Gente, simplesmente não. Tu Eu conseguiu fazer apavorada. tudo isso caber aqui. Fiz. Tu é ninja. É. A Júlia é ninja. Hoje Não sei acho como é que ela fez essa eu não mágica. escrevo tudo isso, não. Ai, olha aqui. Não, Me né? dá Porque uma coisa. Aí tu fez na eu tenho prova vontade de azul. fazer o Enem só pra escrever a redação. Eu fico muito nervosa, gente. Ah, eu sempre queria pegar a prova rosa. Ai, eu gosto de rosa, eu quero rosa. Eu Prova fiz uma rosa. vez na amarela. Eu fiz na amarela e na cinza. Os 2 anos Eu eu fiz fiz as amarela mesmas também. cores. Foi amarela e cinza. Ai, tá uma decepção, assim, né? Queria uma Gente, azul ou uma rosa bem forte. É, mas eu peguei já uma vou- amarela mesmo. Eu não lembro se eu vou aproveitar que eu tô com a coisa a prova na mão. Eu vou falar para as pessoas que nunca fizeram a prova que tem uma frase aqui, tá? Que tem que ser transcrita para a folha que a gente entrega, tá? Esqueci o nome da folha. Mas, enfim, a folha definitiva que vocês vão entregar. A folha, a grade, né? O cartão resposta. Isso, cartão resposta. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam, tá? De transcrever aqui, ó, essa frase. Se vocês não fizerem isso. Mas, sobre a redação, o que eu acho? Além da conclusão, que tá mais ou menos, não digo nem mais ou menos, ela tá boa, mas tá muito senso comum, né? Eu nunca botaria Augusto Cury. Então, foi essa citação, gente, que não tem nada a ver com Augusto Cury, porque esse daí dos olhos são a janela da alma não é do Augusto Cury. Não é, eu não sei de quem é. E eu botei como se fosse da minha cabeça era Augusto Cury. Eu pensei na hora. Não, quando eu li aquilo na hora, eu pensei, essa é a situação do Augusto Cury que a Júlia tinha falado aquela vez, que era errado. Não é. Eu tive quase certeza na hora que tu falou. O outro intertexto, sim, tá, gente? O outro intertexto é um intertexto que eu levo pra minha vida, assim, que é do Immanuel Kant, que é a questão da maioridade, do sapere aude e tal. Mas esse aí, total loucura da cabeça. Vozes da minha cabeça, total. Vozes da minha cabeça. Bom, gente, mas, de repente, o corretor até acreditou, né? Não, pois é, eu tirei 180 na competência 2. É uma coisa que passa, a gente também não tem como conhecer todos os intertextos do mundo, né? Acho que deu. Acho que eu vou passar. Se alguém tem mais alguma coisa a dizer, pode dizer. Aí aqui a gente tem uma letra maravilhosa de ler. É a letra que todo corretor sonha. É verdade. De quem será essa letra que todo corretor sonha em ver? Posso ler a introdução e o D1 e alguém lê o D2 e a conclusão? Pode ser. No Brasil, é determinado pela Constituição Nacional a liberdade de crença religiosa, um direito de todo cidadão brasileiro. Apesar da laicidade do Estado, o desrespeito a cultos e manifestações religiosas é um problema constante no cotidiano da sociedade brasileira. Agressões físicas e verbais, impedimento de atos religiosos e uso da religião como justificativa à violência são exemplos de intolerância religiosa com frequentes ocorrências em todas as regiões do país. Segundo dados estatais, crentes das religiões afro-brasileiras, entre 2011 e 2014, foram os mais afetados por práticas intolerantes às suas cerimônias de culto. Quer que eu leia? Sim, leu, para não ficar só eu. Pode ser. Ainda que o Estado brasileiro seja laico, a religião possui uma grande influência na política.
com um alto número de políticos que usam suas religiões de forma intolerante em suas propostas para a população, muitas vezes desrespeitando determinados grupos sociais, sob argumento proposto por suas crenças. Os atos políticos acabam por influenciar na posição e opinião dos cidadãos brasileiros, colaborando para a propagação da discriminação de expressões de fé pelo país. Perturbação e violência contra o sentimento religioso é considerado crime no Brasil, com penas de detenção a multa, porém insuficientes e muitos casos acabam tornando-se impunes. A solução para os crimes de... Oi? Ineficientes e em muitos casos acabam tornando-se impunes. A solução para os crimes de intolerância religiosa seriam maiores investimentos em educação, tornando a população mais respeitosa, e com punições que integrem o cidadão punido mais tolerante à sociedade. O respeito está acima de tudo, e a fé é um território pessoal dos indivíduos e deve ser respeitada. Ai, adorei esse final. Para começo de conversa, parece uma lista esse texto. Não tem um conectorzinho do início ao fim. Não tem um conector. Parece uma lista. É literalmente uma lista. E termina com uma frase de efeito, que eu tanto xinguei na aula de senso comum. Ainda que tem. Ah, tem. Ali, segundo dados estatais, o segundo parágrafo já dá uma ideia de continuidade. Tem alguma falta, né? Que horror. Esse foi o primeiro que tu fez, Ben? Foi a primeira vez, foi quando eu fiz como treineiro. A outra foi oficial. Mas por incrível que pareça, na outra eu tirei menos que essa, mas eu não sei por quê. Aí foi corretor, olhos do corretor. Porque essa aqui tem vários defeitinhos, né? Aquela frase de pacto no final, totalmente desnecessário, gente. Não precisa de alguma coisa. Eu xinguei tanto. Na aula de senso comum, eu xinguei tanto as frases de efeito. Aqui tá o maior exemplo que eu posso dar para vocês. Mas eu quero saber deles aí, o que eles acharam? Além dos conectivos e da frase de efeito, o que vocês acharam dessa redação? Que falta? Tem uma coisa que eu quero falar, mas eu vou esperar ver se eles vão falar. Eu não acho que tá tão ruim também. Não tá tão ruim. Gente, eu juro que se eu conseguir deixar ali, eu trago na aula que for. Tem uma coisa muito importante que faltou ali, além dos conectores. Até tem isso, que é muito importante, mas não tá tão claro e falta, poderia ter bem mais. Estão muito tímidos hoje. Hoje estão. Acho que é porque não tá no nosso horário. Mas já tinha sido bem avisado, né, gente? Não sei. Eu não sei, porque a aula perguntou, né? No fim, até eu perdi o horário. Que horror. Ai, que vergonha. Ainda bem que não era a aula dele, né? Não, ainda bem que não era minha aula. Não, se fosse minha aula, eu estaria bem nervoso. E aí eu estaria com a cabeça só pensando nisso. E aí, gente, vocês não acharam nada de ruim? Tá perfeita. 1000, nota 1000 essa redação. Ai, quem dera. Ai, parece até coisa de escola de samba, né? Nota 1000. Acadêmicos do Exame Nacional do Ensino Médio. Nota 10. A Vitória tá digitando. A gente leu essa redação na outra aula, bem, eu não me lembro. Lemos. Isso, gente, lembre dos palpites que vocês deram nessa redação na outra aula. A gente leu as duas? Inclusive, ali na primeira frase. Lemos as duas. As duas já apareceram na outra aula. Mas eu não falei que eram minhas. Agora vocês estão descobrindo a verdade. A verdade por trás disso é que foi o Bernardo que escreveu. Aquela primeira frase ali, a Vitória acabou de falar ali da repetição da brasileira, não tem cabimento nenhum, porque eu botei no Brasil e depois eu falo direito de todo cidadão brasileiro, né? Isso, não é preciso, obviamente, tá errado. E o começar no Brasil, né, gente? A gente já conversou sobre isso também. No Brasil, atualmente, né?
É redundância, a gente já sabe que é algo brasileiro mesmo. É óbvio, né? É óbvio, Ai, mas é óbvio que vai ser no eu adoro Brasil. deixar óbvio. Eu tenho muito disso. Eu sempre boto. Eu sei que não deve, mas às vezes escapa. Mas não tem aquela frase, o óbvio precisa ser dito? Quem é que diz isso? Eu não me lembro, mas tem uma pessoa que diz Augusto isso. Cury! Augusto Cury, No Augusto Cury Colberg, disse que o óbvio precisa ser botem dito. lá, Augusto Cury. Que horror, Tá, que horror. gente, vamos lá. Temos problemas na conclusão também, né? Fazer palestra, essas coisas aí. Senso comum direto. O Gente, que eu queria vocês falar... percebem como o estudante gosta de palestra? Até parece que eles adoram ouvir uma palestra. Sim! Eu gosto até. O que eu ia falar era sobre o desenvolvimento 1, né? Que eu achei, tem ali o intertexto, mas achei muito fato, né? Tipo, fala ali, tá? Que parece que tá contando só, não tá argumentando, né, gente? Tá contando que as religiões afro-brasileiras, né? Mas não tá argumentando, não tá dizendo qual é a problemática disso, né? Era o que eu queria falar. Que é aquilo que eu tinha falado até mais cedo, né? Agora eu tô me lembrando. O intertexto é tirado da coletânea de textos explicativos. Também. Era isso que eu ia perguntar. Porque é um dado muito específico pra gente lembrar, né? Muito específico pra ser lembrado. Tá, gente, então Foi vamos tirado do gráfico que dei nesse. Que o B já disse que é dele, pode começar lendo, B, se tu quiser. Já exaltaria a ativista social Malala Yousafzai em seus discursos o poder transformador de uma educação de qualidade para todos. Vocês percebam que aqui eu já fiz a letra bem menorzinha. Porém, o Brasil ainda apresenta desafios para uma boa formação educacional da população deficiente auditiva. Além disso, existe preconceito por parte da sociedade em geral a surdos, o que acaba por aumentar os obstáculos no caminho que leva esses cidadãos a encontrarem uma formação estudantil de qualidade. Assim, sob o conservadorismo e desigualdade de seu tempo, surdo, Beethoven tornou-se um dos maiores maestros musicais da história, ao obter uma boa formação escolar. Contudo, os surdos brasileiros na atualidade, em sua maioria, não possuem essa oportunidade, sendo muitos os desafios, apesar das últimas conquistas, para encontrá-la como a falta de estrutura das escolas e universidades para receber deficientes, que pode causar acidentes. Pode passar. Pode ler, Júlia. Deixa eu aumentar aqui, eu sou meio ceguinha. Ademais, a Constituição Nacional assegura o direito de surdos estarem protegidos de violência e discriminação, proteção essa que, na maioria dos casos, não ocorre. Deste modo, parte da sociedade brasileira é intolerante com portadores de deficiência, o que leva surdos a sofrerem variados gêneros de preconceito, inclusive dentro do ambiente estudantil, por parte dos demais alunos e corpo docente. Portanto, mostram-se cada vez mais severos os problemas educacionais apresentados à população deficiente auditiva do Brasil. Sob tal ótica, de modo a acabar... bem grande essa... Pois é. 10 linhas. Sob tal ótica, de modo a acabar com os desafios da formação estudantil da parcela surda da sociedade brasileira, retomando o tema muito bem, cabe ao Ministério da Educação a adaptar todas as instituições de ensino do país com estruturas próprias a receber deficientes auditivos, como intérpretes de Libras, de linguagem de Libras, e orientadores capacitados, além de inclusão da língua brasileira de sinais na grade disciplinar obrigatória, de forma a orientar estudantes, possibilitando a comunicação com surdos. Então, a poetisa Gabriela Mistral... essa frase eu adoro. Já diria que a humanidade ainda há de humanizar. A humanização da sociedade brasileira se dará com campanhas pela mídia em relação ao povo deficiente auditivo, financiada pelo governo, ao tornar explícita a importância de diminuir a segregação social dos surdos, um dos maiores desafios. Assim, sob o viés de Malala, adoro quando retoma. Desculpa, gente. Assim, sob o viés de Malala, não consigo ficar... Ficará
Ai, meu Deus, nem eu entendo. Ficará Ficará claro o poder da educação. Ficará claro o poder da educação transformadora sobre os surdos do Brasil. Essa tá muito melhor que a outra. Ai, gente, eu gostei dessa redação. Só Tirou essa conclusão que tá enorme. 760, menos que a outra. A outra foi 780. Não era foi pra falar, homem. Eles iam adivinhar. Ai, que horror. Ah, mas depois eles adivinham, porque eles não lembram qual. Já esqueceram. Já esqueceram, Eu esqueceram. gostei. Só um parêntese. 2 aqui que escreveram a redação desse Enem falaram das Libras. Imagina quantas redações fizeram isso. De incluir Libras nas escolas. Mas eu acho que tem que incluir mesmo. Olha, a grande maioria das pessoas deve ter falado isso. É. E quem lembrou do tema, né? Porque eu trouxe semana passada, retrasada já, aquela redação que foi sobre esse tema e que escreveu a redação sobre cegos, acho que foi, tinha que incluir Braille. Braille. Tinha que ser Isso aí Braille. aconteceu também. Aconteceu normal. Mas, por exemplo, ali, ó, intérprete de Libras e orientadores capacitados, da língua brasileira de sinais. Eu coloquei língua brasileira de sinais depois de falar Libras, e Libras em letra minúscula. Verdade. Né? Primeiro a gente coloca o nome completo, depois bota a abreviatura. Verdade. É que Libras talvez nem todo mundo saiba que é uma abreviação. Tem muita gente que acha que é Libras mesmo. Eu não me daria conta disso. Eu vou pedir para voltar ao outro slide, porque eu acho que tinha outra coisa ali para ver. A Vitória que é. Inclusive, eu vou voltar para carregar meu computador. Eu adorei os intertextos. Os intertextos estão muito bem colocados, né? Aquele intertexto da Gabriela Mistral, aquele intertexto é que nem a Júlia disse que do Kant era da vida dela. Aquele da Gabriela Mistral é que eu uso para tudo, praticamente. Acho a gente sempre tem, né? Todas as redações que eu escrevi naquela época, eu botei esse intertexto. Eu não sei se eu tenho intertexto da vida. Tá, agora eu tenho, né? Mas é que tu é a própria filósofa. Tu não entendeu isso ainda. Agora eu tenho um intertexto que é o intertexto da minha vida. O meu intertexto da vida é que é preciso ousar se revoltar, né? Que é do Peixe. Não sei como que eu usaria isso numa redação, mas eu acho maravilhoso. Mas eu achei ótimo. Dá lá na conclusão fazer que nem o B terminar assim, ó. Chave de ouro. Botar aquela frase para comparar naquela, eu botei uma frase de efeito. Que vergonha. Eu acho que essa redação merecia muito mais do que foi. Eu também acho. Eu achei melhor do que a minha e eu tirei uma nota melhor. Mas eu achei melhor do que a minha. Vai saber, né? Eu não sei, né? É que foram anos diferentes. Eu não sei, assim. Depois é que também a gente acaba sempre se julgando mais, porque fui eu que escrevi isso, né? Assim, quando eu escrevi a redação, depois que eu saí do Enem, eu me senti bem, sabe? Eu achei que tinha sido tranquila, né? Depois que eu fui ver a nota, assim, bateu uma certa decepção, porque no PAV eu não tinha me saído tanto assim, né? No PAV eu tinha me saído melhor. E aí... Mas aí, como eu já tinha entrado pelo PAV, eu resolvi esquecer essa redação. Mas depois, olhando, quando saiu o espelho, porque sai só em março, né? Uma coisa assim... Aí fiquei olhando e aí a gente começa a ver aqueles pontinhos, né? Onde faltou uma vírgula ali, né? Podia ter explicado melhor esse intertexto. Por exemplo, ali o meu D1, eu acho que eu não argumentei tanto, né? Eu fiquei falando de coisas mais de fatos ali. Não sei também. Mas eu acho que, no modo geral, essa redação merecia no mínimo 800. Eu avaliaria assim. Porque ela não tem grandes erros, não tem problemas de pontuação, não tem nada assim. Tem intertexto, sabe? Intertexto tem um por parágrafo. Maravilhoso. E adoro, como eu falei, né? Eu adoro quando retoma no final. Retomada, né? Achei muito boa.
Bom, gente, pra gente analisar era isso hoje, né? Comentários, gente. Estamos esperando as opiniões de vocês. E agora o B falou, eu lembrei que eu ia falar para vocês, que quando vocês fizerem a prova lá, vocês não saiam se sentindo uma bosta, sabe? Não saiam se sentindo mal. Escrevam o que vocês conseguirem escrever. Vocês estão estudando, vocês estão fazendo as redações, vocês estão vindo a aula, vocês vão fazer o que der. E não se cobrem muito, sabe? Chega lá sem o peso de, ai meu Deus, é a minha vida aqui. Não, gente, chega lá e pensa assim, sempre que eu tenho uma coisa para fazer que é muito importante, você, cara, se não der, não deu. Sabe? Eu entro assim, eu quero muito, mas se não der, não deu. Que isso parece que tira um peso, sabe? Quando eu fui fazer a minha carteira de motorista, quando eu fui fazer o Enem, quando eu entrei no mestrado, doutorado, enfim, eu sempre penso isso. E sempre dá certo, eu sempre passo. Então, eu aconselho vocês. Também quando sair, não fica naquela loucura procurando resposta na internet. Ai, será é verdade. Gente, isso só deixa eu era muito assim. Eu saía da prova e ia ver o gabarito na internet. Tem que dar um tempo, sai da prova, bota aquilo lá, esquece. Quando sair o gabarito, vocês olhem. Não fiquem enlouquecendo. E a questão da redação mesmo, não tem gabarito para isso, né? Vocês podem até mandar para o professor, e aí, professor, quanto tu acha que eu tirei? Que não vai ter sentido nenhum, porque cada professor vai dar uma nota. Então, mas que até porque o professor, ele vai ver o rascunho, né? O espelho vocês só vão ver quando sair o resultado. E muito tempo depois, né? A verdadeira redação de vocês. E muita coisa pode mudar de um rascunho para a folha oficial, né? Olha aí, eu tô falando que não foi avisado o negócio do horário da aula. Olha o Alexandre. Que horas começou a aula hoje? Alexandre, a aula hoje começou às 7h15, porque a gente pegou o período era do inglês hoje, né? E eu achei que tinha sido avisado, não sei. Mas igual a aula tá gravada, ela vai pro YouTube, tá? Esperamos Isso, que mais breve. Sempre vai pro YouTube. A gente fez uma revisão. Ainda que nem todas tenham no YouTube, não. Sim, porque tá chegando gente agora. Não, hoje não vai ter inglês. Hoje não vai ter inglês, tá, gente? Por isso que a gente tá aqui há mais tempo já. Vamos falar sobre as notas antes de falar da proposta. A Letícia disse que a dela, aquela primeira que a gente leu, foi 840. Gente, a minha... Essa última foi quanto? 860, eu acho. 860. Eu não acho que seja digna de 860, não. E quanto que foi essa, B? O que é? Essa última que a gente leu, quanto que foi? A minha foi 760. 760. Gente, eu tô vendo aqui na página, não foi avisado. Pra mim, a do Bernardo foi a melhor. Sim, eu também achei a do B bem melhor. Eu inverteria a nossa nota. Eu acho que isso aí é o corretor. Gente, para vocês verem, aquelas redações que eu trouxe semana passada também. Para vocês verem como muda de um corretor para outro. É o olho do corretor, sabe? Tem aqueles que vão ser mais carniceiros e tem os que vão ser mais bonzinhos, né? E é importante que a gente esteja sempre preparado para isso. Que não devia ser, né? Porque se nós temos critérios, a gente precisa seguir esses critérios. Texto é sempre subjetivo. Mas é uma coisa não adianta. Até porque passam por 2 corretores, né? Cada uma das redações. Isso é bom, né? Acho isso bom. É justo. Então, quem é que ganhou o bingo? A Júlia? Não. Não, a nota maior foi a minha. Ganhou o bingo. Mas eu não acho. Eu acho que a redação do B tá bem melhor. Mas a tua tava completa, Júlia. Mas tá muito enrolada. Tá muito enrolada. As coisas que eu senti falta na tua foi só vírgulas em alguns momentos. Tem um pouco dessa enrolação, assim, mas não achei ruim, assim. E a conclusão poderia melhorar muito. Até na palestra, aquilo também, eu sou meio assim com palestra, né? Ainda que eu tenha posto em uma das minhas, mas aquilo ali eu senti, mas a tua redação tá ótima. Não, eu dava 850. Não tá ruim, mas não tá de se dizer, olha que redação, não. Mas quanto que saiu? Foi 860. Tá bem. Tá bem. 800 é interessante isso, porque, por exemplo, geralmente sai essa média 860, 820, não porque o corretor fez ali na gradezinha dele, porque geralmente isso é média das duas.
Por exemplo, Sim. em uma das duas correções, em uma das minhas eu tirei 780, né? Não tem como um corretor dar essa nota, né? Porque eles fazem a média das duas, porque em alguma competência eles ficaram com, né, com duas notas diferentes. Creio que seja assim, mas acho que Gente, redação vai ser assim, também vai um pouco de sorte, como vocês estão vendo, mas, estando bem escrita, a nota de vocês não vai ser baixa, nunca. Né? Tá cumprindo tudo o que pede, tem introdução, tem argumento 1 e 2, tem conclusão, tem proposta. Conectivo, apostem nos conectivos. Vocês vão arrasar sempre. Intertexto. Vejam a lista de conectivos, né? A gente tem a nossa aula de conectivos, que tá no YouTube, essa tá. E tem também a lista de conectivos, que tá ali na nossa pasta do Drive. Tá? Lembrem que tá lá sempre disponível, todas as aulas estão lá. A única que tá completa mesmo é a pasta do Drive, porque no canal do YouTube algumas aulas não estão lá, infelizmente. Até hoje não postaram. Eu acho que tem umas perdidinhas. Eu espero que essa aqui não fique perdida, porque essa aqui, né, a gente veio no horário errado e, enfim. E é importante mesmo. Mas semana que vem volta tudo ao normal, tá, gente? Semana que vem, às 8h30, aula comigo. Uhum. Não, comigo, acho que é comigo. Que invertemos. É discussão comigo. É outra aula surpresa, de tema surpresa para vocês. É, realmente surpresa. Gente, eu trouxe proposta de intervenção para vocês, tá? Eu pensei em alguma coisa que a gente está falando muito e que me deixa muito triste, efeitos das chamadas para o meio ambiente no Brasil, né? Uma coisa que está super falada aí na mídia é meio ambiente, como eu já falei, que não cai há 1 milhão de anos no Enem. Ai, que tipo de linguagem é essa que eu usei agora? 1 milhão de anos. Olha, você já pode ir pensando isso. Hipérbole. É a hipérbole. Que é quando aumenta a coisa, tá, pessoal? Aí eu texto um aqui, eu não vou ler, né? Tá bem, dá para vocês entenderem bem. Que é sobre os dados sobre o Pantanal, o bioma brasileiro, enfim. Aí eu trouxe o texto 2, que é... é muito triste, né, gente? Eu jurei que era uma pantera olhando direto assim, mas é uma onça queimada. Né? Bem, e aí eu trago o texto 3, que vai falar um pouco sobre como que isso afeta a saúde, enfim, né, o meio ambiente e tal. E aí é isso, né? Acho que a gente já falou bastante por hoje. A aula teve uma boa duração. Mas deu para discutir bastante coisa, fazer uma boa revisão, né? Tem 140 minutos. Não, 140 minutos. Não, já é a continuação da outra aula anterior. Foi 1h30. Foi mais ou menos 100 minutos, a outra deve ter tido uns 40 minutos, mais ou menos. Gente, dúvidas? Dúvidas, estamos abertos. Vão mandar as redações essa semana. Tivemos um bom número de redação essa semana. Tivemos várias, assim. Mas podia ter mais. Podia ter bem mais. Era férias, né? Podia ter escrito. Férias. Ou decidiram fazer férias. Não, tinha que ter tido mais. Vocês têm capacidade para escrever mais. Acho que todas já foram enviadas a correção. Das que foram mandadas essa semana. Se não foi, avisem aí. Se não foi de alguém que está aqui, pode avisar. Aí a gente olha. E não deixem de escrever, né? Principalmente essa. Eu teria mais dificuldade em escrever essa. Eu também. É uma coisa que eu não domino. Mas é importante a gente se desafiar. Esse tema de meio ambiente não é sempre que cai no Enem, né? Faz tempo que não cai. Faz tempo já que não tem. Acho que nem era o Enem vestibular mesmo. Quando foi caiu uma vez só. Caiu a Amazônia. Uma vez só. Há muito tempo. E então, não sei se vai ser uma pedida para esse ano, porque é um tema que está em alta, né? É difícil, varia muito. Então, mas é importante que vocês estejam preparados. Quando eu fiz o PAV, o tema da redação era sobre desenvolvimento sustentável. Era uma coisa que chegava perto disso, né? Mas não é outro ambiente. É uma forma de redação, mas eu acredito que dentro da prova ela vai vir de alguma maneira. Né? Pode vir aí dentro de uma outra biologia, sei lá.
Eu acho que pode vir. Gente, o E aí é meu bom que PAV, você já... eu tava num momento bem difícil da minha vida. Eu não me lembro o tema, gente. Eu não me lembro o tema da redação do PAV. Não Tu lembro. fez Não, PAV mas eu não lembro o 18? tema da redação que eu Foi em escrevi. 2018. Tu lembra? Saúde mental? Pode ser? Pode ter sido, pode ter sido. Eu não me sei. lembro bem. Não sei. Foi um período da minha vida que parece que assim, ó. Olha, o PAV é uma coisa assustadora, né? Porque tem, Eu fiz a PAV. minha foi 2018, foi desenvolvimento sustentável. Mas no ano anterior, vocês não têm ideia do tema. Acho que a gente até já falou Perdão. sobre perdão. Sobre perdão. Tem que refletir sobre o perdão. Gente, eu não quero falar do PAV, porque se eu fiz o Enem em 2011, vai pensar em que ano que eu fiz PAV. Não lembro nem se tinha redação, não lembro disso. É no PAV 3 que tem redação. Quem tá no terceiro ano faz. PAV 3. Então, que isso? Mas eu nem sei se vai ter PAV esse ano, Ana. Não falaram Mas a gente não tem nada. notícia, né? Tem Vocês pouquíssimo. vão fazer PAV ou não, gente? Se alguém vai fazer PAV, nos avisa aí. É, a gente tem que deixar uma aula especial para isso. Que não é exatamente igual. A única coisa que tem informado do PAV desse ano, que diz que está confirmada a edição 2020 e que nos próximos dias serão publicadas informações. Mas até agora não tem nada. Prova do IF também, né? Não tem data, não tem nada. É que se bem que a UFPEL agora tá voltando em outubro, né? Para fazer o semestre remoto. O IF segue parado, né? Completamente. Juliane, acho que não tem problema, não. É que não pede, mas problema não dá. Não é obrigatório, na redação do PAV não é obrigatório, vai depender do tema, né? Se for um tema mais social, como é o Enem, aí sim, tu pode fazer uma proposta de intervenção, mas não é uma coisa que te exija. O que ele vai pedir mesmo, vai avaliar mesmo na redação do PAV, é que tu escreva a conclusão completa, com todas aquelas ideias que a gente fala. Tem que ter uma retomada do tema, né? Apresentação de uma condição final, né? Simplesmente é isso. O que a gente recomenda mais para o PAV é fazer uma breve retomada do tema, né, ali no fim. Que aí vai ficar tranquilo e vai cair dentro da tua proposta. O bom do PAV também é que eles levam mais em consideração que são alunos de ensino médio, de colégio que estão escrevendo ali. Então, eles não vão ser tão exigentes nesse aspecto como são os do Enem, que abrange gente de todas as idades, de todo tipo de vida, né? Pessoal, então, se não temos mais dúvidas, Juliane. Merece, muito Nada. merece. Gente, a hora é agora, gente. Sinta-se à vontade que a gente tem tempo sobrando, né? Nem são 9 horas ainda. Essa hora, geralmente, a gente está recém começando. Estava na primeira ideia. Aproveitem que a gente tem tempo hoje. Eu passei a como a gente não fez intervalo, vocês já sabem, né? Terminar um pouquinho antes. Aí todo mundo ficou quieto, de repente. Estamos aguardando. Estamos aguardando as dúvidas. Temos ainda 15 minutos, praticamente. O que me consola é que todo mundo fica assim. Eu tava vendo agora o final da aula do Lucas e eles também ficam assim, ó, esperando. Cancelaram? Ai, não vi que cancelaram, só vi que não tinham falado nada a respeito ainda. Múltiplos usuários estão digitando, adoro. Assim que é bom, pode ter bastante polêmica. Eu achei muito bom esse tema. Eu acho bom, mas eu acho muito triste. A gente tem que falar sobre isso. Sempre que receba correção, corrija a redação, não é necessário enviar. Olha, pode mandar. A gente sempre diz que depois que vocês quando a gente manda a correção para vocês e pede para vocês reescreverem, né, vocês podem mandar de volta. Nem sempre isso acontece. Mas a gente diz que sim. Geralmente, quando a gente pede isso, é quando a redação tirou menos de 700, não tirou pelo menos uns 800, assim. Porque se tirou 800 ou mais, não tem por que tu reescrever. Vai treinar outros temas, né? Tu já tá com uma nota ótima.
né? Se for menos de 700 por aí, já é mais crítico. Aí por isso que a gente pede que vocês reescrevam e mandem sim, pra gente dar uma analisada. Mais alguma dúvida, gente? Ai, saudades do nossa aula, né? Do que é? Olha assim, tem dúvida? Aí todo mundo que quer. Saudades da sala de aula que a gente pergunta se alguém tem dúvida. Aí se ninguém levanta a mão, então vambora! Aí tá todo mundo correndo. Agora não tem tanta graça disso, né? Tem tanta graça. Espero que ano que vem dê. Quando começa a dar o horário de acabar a aula, começa a ter barulho. Os últimos minutos de aula, meu Deus, os alunos estão assim, ó. É zíper. Ninguém mais consegue prestar atenção em nada, né? Só pensa em acabar, só pensa em ir embora. Ai, só pensa no ônibus, só pensa pra casa. Ai, será que Só eu pensa vou... na comida. Ai, gente, então tá. Eu acho que agora já tá todo mundo assim também. Agora deu. Então Mas tá. o pessoal gosta, vejo que o pessoal segue até o fim da nossa discussão. Acho que a gente serve muito de entretenimento pra eles. A gente é mais interessante que a Netflix, acho. Assistam várias séries e filmes para ter intertextos. E usem como desculpa. Não, eu tô assistindo essa série pra usar como intertexto. Gente, assistam Cobra Kai. Super interessante. Ai, preciso assistir alguma coisa. Faz dias que eu não assisto nada. Eu também. Então tá, Só gente. novela, só novela. Amo vocês. Tchau, tchau. Beijão, Gente, gente. uma boa noite. Caso. Foi assim, incompetência. Espero que você não seja. Foi o terceiro atraso dessa semana, gente. Que horror. Que vergonha. Para, Bê, tá tudo bem. Uma boa noite. A vida que segue, é o baile que segue, né? A luta sempre segue. Até semana que vem. Até semana que vem que nós vamos ter outro encontro, né, com todo mundo junto pra gente discutir um assunto surpresa para vocês. Muito boa noite, se cuidem, bebam água, como sempre. Eu gosto que a Júlia sempre diz, bebam água. Gente, eu tomei 1 litro de água durante essa aula. Bebam água. Mas assim, maravilhosa, maravilhosa. Você também assim, ó, mil. vai acabar essa aula e eu vou sair correndo, né? Pra esvaziar. Evacuar. Tchau, gente, eu tenho que